Então, eu já começo de cara perguntando. Alguém sabe o que quer dizer etnofarmacologia? Mais ou menos. Diga o que você sabe. Então, vamos ver. Eu acho que tem uma relação aí das plantas com os animais e os efeitos colaterais, talvez, nos seres humanos. Eu sei que está bem relacionado, né? Porque a etnia, mais a questão da farmácia, né? Da farmacologia e das plantas. É mais ou menos isso? Exato. Agora, se a gente parar para pensar, etno significa o quê? Etno. Não tem aquela loja Etna? Etno. Significa culturas, nações, etno. E farmacologia é uma disciplina científica que estuda as interações entre as substâncias e os organismos vivos. Então, essa disciplina, que é a etnofarmacologia, o que ela faz? Ela registra, ela busca entender como que é a relação entre os indígenas, os quilombolas, os caiçaras, os sertanejos, os ribeirinhos amazônicos e as substâncias que eles usam nos seus corpos, ou nos seus cães, nos seus gatos, neles mesmos, né? Seja para promover a cura dentro dessas medicinas tradicionais e populares, que nós vamos ver aqui, seja para eles entrarem em contato com o sobrenatural. Então, eles podem também ingerir essas substâncias que não são só plantas. Pode ser planta, mas pode ser animal, pode ser alga, pode ser fungo, pode ser mineral, né? Então, isso, assim, de modo bem amplo, é a etnofarmacologia. Eu vou colocar um filminho antes dos slides. Slide é chato, mas é uma forma de levar vocês até o universo na Amazônia, sem que vocês tenham que necessariamente estar lá. Então, eu peço desculpas, mas eu acabei fazendo isso, alguns slides, que é para conseguir levar vocês até lá. Um outro momento que a gente pode também levar vocês até lá é um vídeo bem curtinho que eu tenho aqui, de como que a gente entrevista, então, as pessoas lá no meio do mato. Está aparecendo a tela inteira aqui, Tamara? A tela inteira ou só um pedaço? A tela inteira. Tá. Então, isso aqui é como que a gente faz para registrar essa medicina de uma outra cultura. Então, esse aqui é um exemplo na Floresta Amazônica, no Parque Nacional do Jaú, um lugar que nós vamos, no final desse momento nosso, nós vamos contar mais sobre esse trabalho lá na Amazônia. Então, como que a gente faz? A gente anda no mato aleatoriamente com os raizeiros, parteiras, benzedeiras, xamãs, babalorixá, médium. A gente anda no mato procurando entender como que é a medicina dessas pessoas. Então, aqui um exemplo, ó. Seu Francisco, Oi. O que o senhor vai mostrar agora? O remédio que é para matar empírio. Tá. Olha aí. Chama como? Lacre. Lacre. É para matar empírio. Olha lá. Passa assim, quantas vezes que passa? Umas 3 vezes, aí, para deixar aquele raio. Em quanto tempo que passa? Durante o dia Boa só? noite. Ou Não, vários dias? assim, 3 vezes durante o dia. Passa de manhã, meio-dia e de tarde. 3 vezes. Quantos dias? 2 dias, mais ou menos, aí é Já suficiente para para de coçar. parar de contar. Entendeu? Aí. E fica lá. Tá certo. Então, entende? É dessa forma que a gente se relaciona com as pessoas, né? A gente, com respeito, a gente sai no mato, anda horas, dias, e eles vão explicando, olha, essa planta serve para fazer tratamento contra impinge. O que é impinge? Impinge é um termo local para micose. E aí a gente pergunta, tá bom, mas como é que você passa? Quantas vezes por dia? Durante quantos dias? Como que faz? Então, com tudo isso, a gente vai anotando qual é a planta, coleta a planta para poder fazer a identificação. Nós vamos. Tem gente que levantou a mão, eu já vou dar a palavra, tá? Só para terminar aqui o raciocínio. Vai ter uma aula que a gente vai ter lá na frente, que a Tamara vai falar quando, onde eu vou mostrar a importância de se coletar essas plantas, saber o nome científico dela, não só o popular, né? Então, a gente tem que coletar a planta, a gente tem que anotar o conhecimento dessas pessoas. Para quê? Para depois, primeiro, porque é um conhecimento muito importante da gente preservar. E segundo, porque isso pode, sim, virar um medicamento, né? Para o país inteiro, enfim, né? Alguém levantou a mão? Quer falar?
Ou foi por engano? Foi. Bom, então eu vou agora, tendo dado essa pequena filminho, eu tenho vários filminhos, mas é que é isso, uma hora só não dá para a gente fazer filme, contar o caos, são muitos causos, né? Então eu vou entrar, né, direto aqui agora nos slides, e eu peço perdão se vocês não aguentarem muito mais slides, mas é uma forma, como eu disse, de colocar vocês lá, né? Dentro da história, sem estar na Amazônia, como colocar vocês na Amazônia sem estar lá, entende? Essa é a minha ideia. Bom, então eu sou Eliana, a aula é sobre esse palavrão, eu já defini esse palavrão para vocês, né? Por que não vai? Ô, Jesus amado, vamos ver, aqui, agora vai. Tá, então já expliquei o que significa, já falei que a gente faz o registro, né? Durante trabalhos de campo, então, por exemplo, já perdi uns 2 ou 3 maridos, porque cada vez que eu vou fazer um trabalho de campo, eu fico 1, 2 anos lá, ficava, né? Aí, quando eu voltava, já tinha outra lá pilotando fogão, sabe assim? Deixa. E já ia embora de novo, porque é isso, né? Homem raramente espera a gente voltar. Então, esses trabalhos que eu fiz em lugares com grande isolamento geográfico das pessoas em relação a posto de saúde, a hospital, eu fiz em lugares onde não tinha nenhuma outra forma de medicina, nenhum tipo de medicamento da farmácia. Ou eles curavam uma picada de cobra, ou eles curavam uma picada de cobra, né? Não tinha um plano B, C, F, J, não tem. Então, eu vivi nesses lugares onde raramente eu conseguia voltar para minha casa em São Paulo, que peguei malárias. Então, foram histórias. Eu tenho muita história, muito caos. Então, hoje, aqui, nessa 1 hora, eu vou tentar contar bem rapidamente um pouco dessa experiência. Então, eu acho que você vai num trabalho de campo, você convive com essas comunidades, você vive nessas comunidades e utiliza métodos da antropologia e da botânica e da zoologia também, eu não pus aí, mas da zoologia, porque não adianta nada o cara falar assim, olha, a banha desse jacaré é bom para asma. Tá, mas qual é o jacaré? Ah, o jacaré é azul. Não quer dizer nada, eu preciso coletar o jacaré. Aí eu tenho que levar para a pessoa que estuda o jacaré, para ele falar qual é o nome científico desse jacaré, né? Então, não é um trabalho simples. Você coleta plantas, mas tem que coletar animais, tem que coletar minerais, fungos, né? Cogumelo, enfim. Bom, e como é que a gente faz, então? A gente faz um trabalho de campo e lá a gente busca entender quem são as pessoas que são procuradas em casos de doença, ou seja, quem são os praticantes de cura locais. E aí a gente vai identificando. Quando a gente, então, é para dar à luz, a gente procura a parteira tal. Quando a gente tem um problema de picada de cobra, a gente procura o xamã tal. E assim por diante. E aí a gente vai conhecendo essas pessoas, a gente vai andando no mato com essas pessoas, vai criando uma relação, se estabelece uma relação de confiança mútua. Se não tiver isso, não adianta nada, né? Porque aí você só perde o marido mesmo e nada mais acontece. Já que vai perder o marido, já faz o negócio direito, né? Também atrapalhar a vida de quem está lá, que a gente atrapalha, né? Óbvio. Então, quais são os elementos, as substâncias que podem interagir com esses organismos vivos? Plantas, sim, plantas. Mas só plantas? Não. Os exudados vegetais, que a gente chama também. Então, por exemplo, o látex, que é um exudado, é o que exuda, a planta exuda. É como quando a gente corta a pele, a gente exuda um sangue, né? A planta também, quando você rompe um tecido, algumas árvores, elas liberam seivas, liberam látex, liberam gomas, liberam resinas, breus. E essas exudados são muito medicinais para a gente. Então, isso é pouco estudado. Por exemplo, a própolis é um exemplo de óleo-resina, super importante como medicamento, mas que não tem só a própolis, né? A gente fez um levantamento na Amazônia, que vou mostrar daqui a pouco, que a gente registrou 18 tipos de exudados, que nunca foram estudados. Então, olha quantas própolis, né, a gente está deixando de estudar. Mas é só planta? É só exudado? Não. Animais, como eu disse. E o mais legal de tudo isso é que você quando entra nesse universo, né, do ribeirinho, do indígena, do quilombola, do caiçara, você percebe que, na verdade, ele não usa ou só a planta, ou só o animal. Não, na verdade, ele usa uma receita que pode ter vários elementos juntos. E mais que isso,
algum remédio que deriva da relação entre uma planta e um animal. Lá na frente eu vou explicar isso melhor, com exemplo mesmo. Bom, e o Brasil, ele deveria ser o foco da descoberta de novas drogas. Por quê? Né? Por quê? Porque nós somos abastados, nós somos o país com o maior número de plantas superiores. Que são essas plantas? Essas que a gente vê no nosso cenário, os 99% das plantas que a gente vê no nosso dia a dia, na rua, no jardim, são as plantas superiores. E elas são as grandes vedetes da fitoterapia. Por quê? Porque elas têm muitos compostos secundários. Alcaloides, taninos, terpenos, que são os nossos remédios. Então, olha só, o Brasil é o primeiro no mundo em número de plantas superiores, né? E mais que isso, além de ser o primeiro no mundo, olha a quantidade de plantas que tem, que só tem, por exemplo, na região amazônica, de 25 mil a 30 mil. Né? Enquanto que na Suíça, só uma planta que só ocorre lá em mais nenhum outro lugar do mundo. Então, a gente tem um monopólio, né? Então, assim, só que também o Brasil não é só a região amazônica, né? O Brasil também é Caatinga, é Cerrado, é Mata Atlântica, né? Em termos animais também nós somos bem avantajados e, por fim, em termos culturais a gente também é, porque não adianta nada eu ter um monte de floresta e não ter indígena que conheça sobre a floresta. Ao passo que também não adianta nada eu ter um monte de indígena e não ter mais floresta, que é um pouco o que está começando a acontecer, né? Então, o legal da etnofarmacologia é ter a relação entre essas duas diversidades, e o Brasil ainda tem. Por isso que a gente deveria ser o foco, né? Aqui, para mostrar alguns biomas do Brasil, a gente tem a Mata Atlântica, com cerca de 30 mil espécies, que só ocorre, 30 mil espécies no geral. A Caatinga, com cerca de 5 mil espécies, né? Aqui o Cerrado, em laranja, com 11 mil espécies, sendo que 6 mil só ocorrem lá. Isso é um chute, tá? Não é um número exato. Aqui em verde amarelo, verde clarinho, a Mata Atlântica, cerca de 20 mil espécies, sendo que 8 mil só ocorre lá, né? E para nossa grande vergonha, ao passo que a gente é grande em tantas coisas, nós também temos 2 dos nossos 5 principais biomas, que é o Cerrado e a Mata Atlântica, são considerados hotspots. O que significa isso? Regiões que têm uma elevada biodiversidade, mas que já perderam 70% da sua área. Então, esse mapa ele está mostrando uma situação inicial lá, né? Antes da chegada dos europeus, tá, onde estava tudo preservadinho, né? Aqui, obviamente, já não temos quase nada mais de Mata Atlântica, né? Então, são áreas, o Cerrado, com as plantações, cana-de-açúcar, soja, transgênico, toda essa porcariada, né? Olha quantas borrachas a gente podia descobrir aqui no Cerrado, né? Quanto que não movimenta no comércio mundial uma planta, só que é a borracha. E a gente, em vez de ficar procurando novas borrachas, fica plantando um negócio de transgênico. Enfim. Gente, tudo bem? Posso continuar? Está muito rápido. Tamara? Preciso saber se vocês estão aí, porque eu desliguei o telefone. Tudo bem, todo mundo balançou a cabeça aqui. Eu vou ligar, então, o telefone, porque se eu perder o contato com vocês, você me manda um WhatsApp. Bom. Tá bem. Então, essa disciplina, como eu falei, a etnofarmacologia, uma das coisas dela é desenvolver novos medicamentos, mas não só. A gente valoriza as culturas brasileiras também. A gente mostra a importância dos recursos vegetais e animais e tudo mais, né? Aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que nas Ilhas Polinésias existem essas pessoas, comunidades tradicionais também, que elas, há 3 mil anos, eles preparam uma bebida a partir dessa planta Pipermetisticum, que se chama cava-cava, onde eles pilam, né, a parte subterrânea, raízes dessa planta nesse tacho de madeira, cospem e deixam 3 dias fermentando. Depois eles oferecem em rituais essa bebida. Então, por exemplo, a Lady Di já bebeu, aquele padre que acabou, aquele papa que morreu agora foi lá, bebeu. Então, é uma bebida que tem um efeito que a gente chama de impactógeno. O que é isso? É um efeito igual ao efeito do êxtase em raves. Então, você bebe essa bebida, você abraça todo mundo, aquela tua vizinha que você quer esfaquear, normalmente ela vira tua melhor amiga, porque você está sob o efeito de uma substância que está te deixando assim super legal, né? Então, o que os antropólogos fizeram, os etnofarmacólogos? Registraram esse conhecimento.
que os químicos e os farmacólogos fizeram? Estudaram essa planta, essa bebida, e daí desenvolveram um ansiolítico, que é o Laitan. Então, esse é um exemplo de como a etnofarmacologia ela pode encurtar o tempo, o investimento financeiro e a energia gastos para desenvolver novos medicamentos. Por quê? Porque você parte de um conhecimento prévio, de um conhecimento tradicional. Você não parte assim do zero, assim, e agora? Vou pegar o quê para estudar, né? Eles já têm uma ciência que é deles. Bom, e aqui eu quero parar um pouco e quero conversar olhando nos olhos aqui de vocês. Vamos ver onde que eu estou, onde que vocês estão. Agora eu estou completamente perdida aqui. Achei. Vocês acham que existe alguma diferença entre medicina tradicional e medicina popular? Ou não? Eu acho que tem, professora. Qual? Eu acho que a medicina popular talvez possa ser uma coisa mais ampla, popularmente, e a medicina tradicional eu acho que deve ser de povos mais isolados, assim. Não que sejam totalmente isolados hoje, mas que é uma coisa mais cultural deles mesmo. Quem mais? Ana, obrigada, Ana, por participar. Quem mais? Pode falar. Sou eu? Posso falar? Eu posso até me enganar, vou falar um absurdo, porque a gente não faz... Oi, gente, desculpa, eu sou auxiliadora do coletivo Paulo Freire, e a Vânia me convidou, e eu falei, é muito importante essa temática. Me desculpe se eu falar bobagem, porque realmente não tenho conhecimento nenhum, por mais que hoje eu venha agregando a algumas plantas, querendo conhecer, mas ainda não estudo, eu só venho comprando, ganhando, sabe? Eu não posso ver agora uma planta em qualquer lugar, aquela onda de eu quero uma muda. Pois é, eu estou vivendo essa onda. Mas a medicina popular, eu entendo que é aquela que a gente traz lá de berço, que os nossos avós, a gente estava com uma dor aqui, tomava um chazinho de erva tal. E às vezes nem era comprado, era recolhido ali mesmo, no canteiro, no jardim a gente chama hoje, né? Mas lá era canteiro, no quintal, e coisa do tipo. E a medicina tradicional é essa que a gente vem por tradição, mesmo ainda, e aí ela é um pouco mais elaborada, né? Passa por um processo, talvez eu não esteja muito apropriada, mas eu me lembro muito que tudo que, até hoje, meu marido mesmo, ele não pode ficar gripado, que ele toma chá de boldo. Assim, porque os avós dele passou que isso era bom. Ou ele pede um chá de erva cidreira, sabe, qualquer coisa do tipo. Às vezes eu não quero acreditar, mas eu vou lá e faço, eu tenho que respeitar aquilo que ele traz da sua cultura, da sua tradição, né? Então, para mim é um pouco isso. Eu acho que vocês estão na sintonia. Alguém mais quer falar antes de eu voltar? Walter. Fala, Walter. Eu acho que uma das diferenças é que a medicina popular, ela trata através das plantas, produtos naturais mesmo, né? E a medicina tradicional usa produtos, remédios químicos, né? E também, assim, eu acho que a medicina popular, ela visa realmente o bem-estar do ser que está sendo tratado, a saúde, né? E a medicina tradicional visa muito também o lucro financeiro, visto que os remédios químicos são feitos por grandes laboratórios, enfim. Eu acho que passa por essa questão também, a questão financeira. Então, Walter, aqui você não está errado de jeito nenhum. É só uma questão de conceito. Porque e o que você está chamando de medicina tradicional, a gente chama de biomedicina. Então, a biomedicina é aquela que a gente vai quando a gente vai no SUS, quando a gente vai no Hospital São Paulo, quando a gente vai no Einstein, quando a gente vai no posto de saúde. Essa é a biomedicina. Quando a gente fala em medicina tradicional, pode parecer confuso, porque pode remeter a essa medicina que ela é tradicional, que é a que a gente... Mas não, tá? Então, mas você não deixa de estar errado. Só que quando a gente usa o termo medicina tradicional, a gente está se referindo à Ayurveda, à medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional, sabe? Entende? Que ela se contrapõe à medicina popular, sim. Porque, como já foi dito aqui, a tradicional, ela é muito antiga. Ela tem praticantes de cura. Os praticantes de cura sabem exatamente o que acontece se usar aquela planta. Pode ter tal contraindicação, tal reação adversa. Se conhece muito sobre.
não tem comércio envolvido no geral, né? Agora, a medicina popular, que é o que eu quero alertar aqui, eu vou entrar muito nesse assunto quando a gente for ter a próxima aula, é aquela que se forma na confluência de diversas culturas e que, na maior parte das vezes, está nas ruas, vendendo essas drogas vegetais. Então, está envolvido o quê? Comércio, pouco conhecimento. Então, ela apresenta um risco à saúde quando comparada à medicina tradicional. Porque na tradição as pessoas já sabem. Agora, no popular, ali você pode, por exemplo, usar uma planta no lugar da outra sem saber, ou ser uma pessoa que tem só interesse de vender, não tem, sabe assim, não está preocupada com a saúde realmente das pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente que está trabalhando com isso nesse projeto, a gente tem que estar muito atento. Não que a medicina popular é do mal, não é isso que eu quero dizer. Mas entre a medicina tradicional, a ayurveda, chinesa, né? E essa popular que nós temos aqui, nessa confluência toda, nós temos um que diferenciar. Né? Então, eu vou talvez colocar um slide para deixar isso um pouco mais assim claro, né? Do que eu estou tentando falar, que é justamente esse aqui, ó. Tá vendo? Enquanto você, na medicina tradicional ayurveda, você tem tudo já delimitadinho, com nomes, né? Um nome só. Então, cada planta tem um nome só. É muito diferente do Brasil. O Brasil, você tem uma planta, dependendo da região do país, você tem 3, 4, 5 nomes diferentes para essa planta, não é verdade? Então, na tradicional ayurveda, você tem o praticante de cura, você tem as receitas muito bem estabelecidas, tal. No Brasil, a medicina popular brasileira é isso aqui, ó. Cura tudo, né? Umas coisas meio assim. Isso no comércio de rua. Você também tem uma medicina popular que não é, né, de comércio de rua. E sim, que tem uma importância também. Agora, a última pergunta. A gente só tem medicina popular no Brasil ou a gente também tem medicina tradicional? O que vocês acham? Que também tem a medicina tradicional no Brasil. Tem as duas. E qual que seria a tradicional? Qual seria o grupo humano principal? Eu acho que os povos indígenas. Povos indígenas, não todos, né? Porque nós temos 305 povos indígenas. Então, imagina o Guarani, que está aqui em Parrelheiros, ele tem grande influência da biomedicina, inclusive. Vai na farmácia, compra um remédio sintético, né? Não podemos achar que todos os indígenas estão na mesma condição. Então, alguns indígenas estão tão isolados da gente, ou com algum grau de isolamento, que eles têm que ter uma medicina própria. Como eu disse, ou cura picada de cobra ali, ou cura picada de cobra ali. Não tem outra saída, né? Então, essas medicinas são fortes, são tradicionais, elas estão há séculos estão sendo executadas por praticantes de cura. Então, é importante, nós desse projeto, começarmos a ter esse olhar. O que é medicina popular, o que é medicina tradicional? E como que cada uma se articula com riscos, porque é nosso papel também, né, dentro desse projeto, pensar isso junto com a população que usa essas plantas, né, medicinais, tá? Isso é muito importante, acho bem importante, por isso que eu dei uma parada aqui. Agora, essas medicinas do Brasil que a gente tem, sejam as populares, sejam as tradicionais, elas têm praticantes de cura, né? Umas mais, outras menos, mas que são muito relacionados com o local. Então, pai de santo, mãe de santo, juremeiros, né? Benzedeira, parteira, curandeiro, né? E um exemplo clássico de medicina popular é aquele, aliás, o que eu quero dizer é o seguinte, toda medicina popular, praticamente, tem uma base religiosa. Então, a medicina e a religião, elas estão muito conectadas, tem uma forte conexão, né? E um exemplo disso, por exemplo, é o Padrinho Cícero, em Juazeiro, né, onde você encontra a figura do padre, que é absolutamente religiosa, com medicamentos a partir de plantas. Então, aqui, ó, a pomada do Padrinho Cícero, né, o bálsamo do Padrinho Cícero. Então, você percebe que existe na medicina popular essa conexão forte com uma religião, e, no geral, a religião católica, porque ela é popular aqui né, no Brasil. Agora, aqui, como é essa hora já, eu vou direto para o exemplo. Eu não vou mostrar tudo isso aqui, não, porque eu acho que eu quero mais conversar com vocês. Vamos conhecer um desses estudos que eu fiz lá na Amazônia, né, em 95,
e depois eu voltei em 2012 para continuar um trabalho lá. Então, aqui é o lugar, que é o Parque Nacional do Jaú, e também reserva extrativista do Rio Unini. Aqui, esse braço mais claro são florestas de igapó, ou seja, durante uma parte do ano isso aqui fica tudo alagado, né, porque chove, sobe 12 metros, e essa parte mais escura é a floresta terra firme, aonde nunca alaga. Aqui estão os ribeirinhos amazônicos carregando cipós, que eles ficaram o dia inteiro coletando, para trocar por leite, por isqueiro, com o regatão. Então, o regatão é o comerciante que sobe o rio uma vez por mês, porque eles não têm contato com ninguém, não tinham, né, na época, em 95. E ali eles fazem um escambo, que é sempre muito desvantajoso para o ribeirinho, ele sempre sai perdendo, está sempre devendo. E eu morava nessa taperinha, não sei se vocês conseguem ver aqui no fundo, não na branca, na casa, nessa taperinha, não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, só tinha palha no teto, né? Então, assim, esse lugar é tão maravilhoso, foi tão incrível, me tocou tanto, porque à noite, eu deitada na rede para dormir, eu não vi, as estrelas não caíam assim, sabe? Sabe quando estrela cadente? Não, elas despencavam. Por quê? Porque eu estava numa planície, imagina um lugar desse, 2.272.000 hectares. É um parque nacional do tamanho de Israel, com pouquíssimas pessoas morando. Então, você imagina uma planície do tamanho de Israel, sem nenhum tipo de luz elétrica, nada, eletricidade nenhuma. Então, a escuridão era total. Rio Negro, o nome do rio é Rio Negro, né? Então, à noite, eu ficava ali deitada, e e eu realmente escutava, como se a Terra estivesse respirando. É um negócio maluco, fazer assim, ó. E eu falava, meu Deus do céu, um dia eu tenho que, né, voltar aqui, trazer o meu filho para conhecer. E aí eu trouxe depois, mas aí eu não sei se vou contar essa história, que é tão triste, coitado. Mas assim, foi muito importante essa experiência para mim, porque eu tomei contato com o Brasil que jamais a gente toma, né? E ali você vê, ou a pessoa cria, desenvolve um medicamento, ou ela morre, né? Então, eu queria compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Em 95, eu morei aqui, eu morava aqui em Itapira, e esse trecho todo em vermelho, eu levei 4 dias de barco, parando só para dormir, 40 HP, uma lancha, né? Para vocês terem uma dimensão do tamanho. E depois, em 2008 até 2012, eu orientei uma aluna de doutorado, mas também fui aqui para cima, para o Rio Unini, né? Ali nós levamos um médico, porque tinham várias doenças que a gente não conseguia saber o que eram dentro da biomedicina, sabe? Doenças esquisitas, né? Que a gente não consegue traduzir, porque são coisas locais, são coisas deles, tamanho do corpo, várias, né? Várias. Então, nesses 2 estudos, a gente entrevistou, para poder registrar a medicina deles, né, 47 pessoas. Então, rezadores, benzedores, parteiras, curado, curador, desmentidor, médio e entendidos em remédio. Bom, entendido em remédio, toda casa tem que ter alguém, concorda? Porque você está lá, no meio do nada. Então, a sua filha está com uma cólica menstrual. No fundo da casa, de cada ribeirinho amazônico, existe uma farmácia. Essa que vocês estão fazendo no projeto, uma farmácia, né? São arbustos, são árvores, são ervas, no geral são arbustos, né? E ervas, mas da Amazônia, não de fora, né? Então você vai lá no fundo da casa de cada pessoa, a mulher, né, trata ali daquela farmácia, digamos, verde, né, que eles chamam viva, né? Então, para dor de cabeça, tem para cólica menstrual, para febre, para cicatrização de ferida, pancada. Então, os principais estão lá. É claro, uma árvore, uma coisa mais, aí o homem, né, tem que ir buscar, né? Mas, então, entendidos em remédios, toda casa tem uma pessoa que foi entrevistada, porque todas sabem alguma coisa, né? Médium, apenas um médium foi encontrado nesse estudo, né, na Amazônia, porque é a influência dos africanos entrando na Amazônia. Então, era uma mulher de ascendência africana que incorporava espíritos, e tinha um cambone lá, e escrevia o que ela incorporada indicava para as pessoas.
O desmentidor é a pessoa que cura desmentidura. Uau! O que é isso, né? Desmentidura é mau jeito, torção. Então, com banhas animais, então quando o homem vem, ele caça, por exemplo, macaco, né? Lá é muito separado. O homem caça, pesca, vai para a roça, né? Mulher lava, né? Cuida das crianças, cozinha, é bem separado, né? Em questão de gênero. Então, o homem traz, por exemplo, o jacaré, a mulher vai preparar a carne. Antes de preparar a carne, ela tira a barriga, né? A parte bem assim, esqueci o nome dessa parte aqui, da barriga, né? A gordura, derrete a banha e guarda em potinhos. E aí, quando precisa o desmentidor curar uma desmentidura, faz-se massagens com essas banhas animais, né? Por exemplo. Mas as banhas servem para muitas outras coisas, né? E aqui, curador e curado é muito interessante, porque o curado é a pessoa, né, ali naquela região, que acredita que nasceu com o veneno mais potente que o veneno das cobras locais. Então, o que acontece? Se eu for picada de cobra, esse curado, esse cara, esse praticante de cura, vem até minha casa e ele anula o efeito do veneno da cobra a partir da transmissão do cuspe dele para mim, porque ele acredita que no cuspe dele tenha um veneno mais potente que vai antagonizar o veneno da cobra. Então, ele precisa transferir esse cuspe para mim, ou via cuspindo no lugar onde eu recebi a picada, ou num copo cheio de água que eu bebo, ou direto na minha boca. Só que não é só isso o processo. Também usa-se muitos chás, coisas locais, compressas e chás para beber via oral, no caso de picada de cobra. E o curador é o cara que recebeu a cura. Ele não nasceu com o dom, mas ele já é meio, como dizer, ele tem ele não é tão potente o veneno dele, mas ele tem também um certo poder para antagonizar venenos de cobra. Parteira é parteira, daqui a pouco eu vou entrar, as parteiras elas fazem, eu vou trazer um slide só sobre isso, elas fazem, como é que chama? Quando pré-natal, né, nas mulheres. Então, 3 luas novas antes da gestante parir, a parteira vai na casa dessa gestante, faz massagens na barriga da gestante, com banhas animais, para sentir onde está a cabeça do feto. Porque se o feto tiver atravessado, não vai sair. E ali não tem o que fazer, né? Lembra? Não há posto de saúde, Albert Einstein, nada. Então, essas parteiras, elas têm que ir direcionando a cabeça do feto para que ele possa estar posicionado para sair. E isso elas conseguem fazer 3 luas novas antes do parto, com essas visitas, né? E, finalmente, os rezadores benzedores são as pessoas que, enquanto produzem a reza, né, ou com plantas do tipo vassourinha, eles retiram, né, tratam determinadas doenças. A parteira também reza, o curado também reza, o desmentidor também reza, né? Então, assim, isso era algo que a gente observava em 1995. Quando eu volto em 2012, já quase não temos mais esses praticantes de cura, porque sai a religião católica e entra a evangélica. Então, aqui a gente percebe como que a medicina popular e tradicional ela é dinâmica. Percebe que ela não é medicina tradicional? Porque se fosse tradicional, não haveria mudança de papéis tão fortes assim, tá? Então, sai o catolicismo, entra a igreja evangélica, não tem reza, se não tem reza, não tem mais parteira. Se não tem reza, não tem mais rezador. E isso não é uma crítica, até porque na Amazônia, antes de chegar a igreja católica, eram os indígenas, não é? Era xamanismo. Aí chega a igreja, vira rezador, parteira, tá. Agora, esses praticantes de cura não existem mais. Por quê? Existem algumas comunidades, mas a maioria não. Então, acho que era um pouco isso que eu queria contar e um pouco mais finalizando para a gente poder fazer alguma discussão também, né? Que muitos recursos naturais foram registrados nesses estudos nossos na Amazônia. Então, 92 animais, sejam partes, então, por exemplo, o pênis do coati, quando o homem traz o coati, a mulher, antes de preparar a carne para fazer, né, ela tira o pênis do coati e deixa o pênis secar no sol. Aí, ela, depois de seco, ela rala o pênis do coati em cima da comida do marido e dá para o marido comer,
porque acreditam que é um afrodisíaco, né? Então, é uma parte animal que é usada. Mas você também pode usar um produto animal, por exemplo, a secreção de sapos. Não é uma parte, é um produto. Ou um derivado, que é, por exemplo, a casa da caba, que a caba lá para eles é vespa, né? Eles usam a casa da caba para misturar com azeite de oliva para fazer compressas na região da papeira, que é cachumba, que é como anti-inflamatório. Então, os animais, eles são usados nas suas partes, nos seus produtos e nos seus derivados, né? 244 plantas foram registradas, sendo que 21 são aquelas que eu falei dos exudados, então é látex, que é usado como medicamento, ou a resina, né? E 7 minerais, então areia, sedimento, terra, né? Agora eu vou dar algumas receitas de lá, bem, só para a gente finalizar aqui, né? Então, uma delas é um que a gente, né, daqui, chama de pílula do dia seguinte. Elas não chamam, né? Porque elas explicam assim, bom, se eu tiver fértil, um período fértil, e eu suspeitar que eu vou transar com meu marido naquela noite, então antes, né, de dormir, eu tiro um pedaço da casca da carapanaúba e eu deixo num copo de água, né? E essa carapanaúba, ela solta uma tinta vermelha, tem uma tintura muito bonita, né? Então, se a pessoa tiver, como eu disse, a mulher, no período fértil e acabar transando com o marido, em jejum ela toma depois dessa água, dessa casca, e ela, mesmo que tenha havido fecundação, não vinga, né? É uma espécie de pílula do dia seguinte. Um outro medicamento que eles também usam, que na verdade, sim, eu não estou nem falando tanto de medicamento, né, aqui, eu estou falando de outras coisas, mas é visto dentro da medicina deles, né, como é da nossa também. Então, são os contraceptivos. Então, essa mulher de 21 anos, ela faz esse relato, né, eu tenho bebido há 2 anos, de manhã, todos os dias, uma tintura. O que é tintura? É isso, pegar a casca e deixar dentro do copo d'água e deixar um tempo curtindo, horas, né. É uma tintura feita com as cascas dessas 2 árvores, então a carapanaúba e o uxiliso. São árvores 30, 40, 50, mas você nem vê a copa, você só vê o pau, né? Eu não consumo essa tintura quando estou menstruada, né? Ou provocaria hemorragia. Aí ela continua, eu tenho 2 filhos e desde que comecei a beber nunca mais engravidei, apesar de ter vida sexual ativa com o marido, segundo ela. Né? Então, são várias estratégias que essas mulheres, esses homens têm para poder sobreviver num lugar como esse. Como eu disse, a parteira, ela facilita, ela tanto faz o pré-natal, quanto ela é chamada na hora do trabalho de parto, para facilitar, né? Então, ela vai até a casa da gestante na hora do trabalho de parto, e ela prepara um chá, que vai 3 gotas ou de banha de paca ou de anta, cachaça, pimenta do reino e raiz do capim-limão, capim-cidreira. Né? Esse chá que a gente usa como calmante. O que faz a raiz do capim-limão? Ele contrai o útero. Então, quando a mulher gestante ela toma esse chá, imediatamente o seu útero contrai e ela expulsa o feto. Né? E a parteira, a todo momento, está rezando. Tá? Quando a criança sai, a parteira continua rezando para que saia depois a placenta. Então, é todo um ritual que começa 3 luas novas antes do parto. E aqui, só para finalizar, alguns medicamentos que eu falei que são exudados. Então, aqui, aquela vídeo que eu mostrei no começo, um cara mostrando, né, o seu Antônio, mostrando como, o seu Francisco, mostrando como, na mão do meu filho, né, que, aliás, o apelido do meu filho era Palmitinho, de tão branco que o menino é, coitadinho. Quando chegou, ele sofreu tanto bullying lá. Ele era o nosso modelo. Então, ele mostrou, lembra, que a gente passava na pele dele assim, para micose, né? Que ele falou impinge. É esse látex laranja. Depois aqui também é uma goma, já não é látex, é goma, né? Que a gente encontra na casca da castanheira. Castanha do Pará, que usam para hemorroida, diarreia, gripe, inflamação. E, por fim, a última coisa que eu quero falar é essa resina. Então, as resinas são tipos de exudado na Amazônia, mas lá eles são conhecidos como breu. Então, o termo local é breu, né? Então, eles falavam para mim, olha, aqui tem o breu branco,
que é esse que vocês estão vendo aí, tem o breu preto, que é um pouco mais escuro, e tem o breu do sapo canuaru. O que você faz? Você pega um pedacinho, é como se fosse uma pedra, né? O breu é uma pedra. Você queima e inala profundamente para acabar com dor de cabeça. É um analgésico, tudo bem. E eu lá coletei os breus, né? Mas aí essa do sapo, eu falei, como assim do sapo? Não, é da baba do sapo. O sapo, ele solta uma baba e faz essa resina. Eu falei, gente, que coisa esquisita isso. O negócio não tá batendo. Mas, como eu na época não tinha como estudar mais isso, fui embora, anotei no meu diário de campo, fui embora. Aí quando foi em 2008, isso foi em 95, a minha aluna voltou de um trabalho lá, né? Ela falou, olha, Eliana, aquela história lá do breu, do sapo, continua, viu? Aí eu não me conformei. Aí eu peguei e falei, vamos lá, vamos ver essa história do sapo, né? Já tinha coletado. E foi nessa época que eu menti para o meu filho, eu tive que mentir, porque eu falei, Juan, olha só, vou te dar uma passagem para a Amazônia, vai ser um aniversário de 10 anos inesquecível, você nunca mais vai esquecer, é um lugar maravilhoso, imagina, né? Menino jogando Xbox todo dia, eu falei, só que você vai ficar 30 dias sem luz, então não vai ter Xbox, não vai ter nada. Aí o menino já começou a ficar nervoso, né? Claro. Bom, foi uma viagem muito cansativa, até eu me cansei, foi um negócio pra gente, tudo por causa do sapo. A gente queria ir atrás do sapo, né? E olha o sapo, como é que ele é. Pequenininho, ele vive dentro de um pau ocado, que falam, né? A 30, 40 metros de altura. E ele vocaliza assim, como se fosse um cachorro. Oh! Oh! Então, de longe, você escuta o sapo, né? Só que à noite. Então, você imagina ali, nessas noites que a gente foi atrás do sapo, o rio é negro, não tinha lua. Do lado, tudo negro. E o cara que estava dirigindo o barco estava meio manguaçado. Então, tá tudo zoado, tudo errado. Eu falei, gente, isso aqui vai dar muito errado. E aí a gente foi, e foi junto com a gente uns ribeirinhos para ajudar a pegar o sapo, porque eu queria. Porque o que aconteceu? Eu vi que uns pesquisadores da área de zoologia falaram que era a crença dos ribeirinhos que esse breu era do sapo, que esse breu não era do sapo, era só da árvore. Aí fiquei nervosa, né? Falei, como assim? Como é que esses pesquisadores podem desprezar um conhecimento popular, tradicional, enfim, porque eles acham que eles são da academia? Tá errado isso. Aí fui atrás para tentar pegar o sapo com o medicamento para mostrar que ou era só do sapo, ou era só da árvore, ou era da interação, mas que não podia se falar mal falar que era, né, um conhecimento menor, porque era do ribeirinho. E aí a gente acabou descobrindo que, na verdade... bom, aí quando a gente chegou perto do sapo, depois de toda uma aventura, que não dá, eu estou resumindo aqui para vocês, né? Quando meu filho, a gente chega na comunidade, abre a porta da sala da casa onde a gente foi dormir, tinha uma televisão de plasma maior que a minha. Né? Por quê? Porque depois de 17 anos que eu tinha ido lá, tinha gerador, tinha orelhão, tinha um monte de antibiótico lá, distribuído aleatório na comunidade. E quando a gente chegou perto do sapo, começou a tocar um forró no último volume. Então, lembra aquilo que eu falei para vocês? Aquela coisa, aquele silêncio, não tinha mais. Perdemos o sapo. Mas ainda assim, como eu gravei a vocalização, deu para identificar que esse é o sapo e que aqui, olha que bonitinho, a árvore produz uma resina, um breu. Só que quando o sapo vai, ele usa essa resina como se fosse um bercinho para as ovas dele. E ele libera muita secreção dele, da pele dele, que se junta com esse breu e se transforma num terceiro elemento. Então, isso é maravilhoso. Quer dizer, é um medicamento que é originário da fusão entre a planta e o animal, né? Então, aqueles zoólogos, eles estavam errados. Eles falaram que era tudo crença, tudo placebo, quando na verdade não era, né? E aqui a última coisa só para dizer, a gente que trabalha, né, no trabalho de campo, para entender as medicinas, a gente tem que fazer traduções entre o termo local, que a gente chama de êmico, e o termo da biomedicina, da nossa ciência, que é o de ético. Então, por exemplo, papeira lá na Amazônia é cachumba para a gente aqui, né? Rendidura para eles é hérnia escrotal, e assim por diante. Então, era isso que eu queria ter falado. Agora eu vou abrir para a gente conversar um pouco.